Antes de você sair desse vídeo, me escuta até o final. Eu vou explicar exatamente a minha linha de raciocínio. Esse vídeo não é um clickbait. Essa é realmente a minha opinião sincera a respeito de desigualdade social e por que ela é justa em um livre mercado. Mas primeiro deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de desigualdade social. Os senhores que clicaram nesse vídeo provavelmente já conhecem esse conceito, então não vou me prolongar muito na conceituação de desigualdade social, mas eu vou considerar a desigualdade social nos meios econômicos. Então, quando uma pessoa possui uma diferença de comodidade e de relativo bem-estar social com base na sua diferença aquisitiva, econômica, monetária. Na diferença de posses e bens que a pessoa tem. Se uma pessoa tem muito mais bens do que outras, há uma desigualdade social. E esse é o meu conceito, é o conceito que eu vou trazer de desigualdade social. Não vou trazer aquele conceito de desigualdade social porque uma pessoa é de uma etnia diferente ou de uma cor diferente, por isso ela sofre preconceito. Não estou aqui para falar desse tipo de desigualdade social. Esse canal é de economia, eu vou falar de economia e esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas enfim, o que as pessoas não percebem no Brasil, em geral, é que o problema não é a desigualdade social, o problema é a pobreza. E eu vou explicar no vídeo de hoje exatamente por que o problema não é a desigualdade social. Em um livre mercado, as pessoas são recompensadas por... como é que eu posso explicar isso? As pessoas são recompensadas por produzir bens que as outras pessoas querem, que a sociedade quer, que a população quer. Quem produz os bens melhores a um preço menor, ou seja, os bens que seriam mais úteis à sociedade, ou seja, os bens que as pessoas querem, tende a acumular capital, a ter riqueza e a ter mais bens. Então a sociedade, ela se organiza nesse modo de cooperação social em que todas as pessoas que estão ali estão pensando em benefício próprio, mas elas acabam ajudando os outros, porque elas entram na concorrência, elas diminuem os preços, elas buscam competição, e algumas conseguem, algumas não. As que conseguem se manter no mercado por estar ajudando a população, por estar vendendo os bens que as pessoas querem, os serviços que as pessoas querem, disponibilizando isso, essa pessoa tende a crescer nessa sociedade e tende a se tornar mais rica, se tornar uma pessoa mais famosa, se tornar uma pessoa mais poderosa. E por que isso não é ruim? Isso não é ruim porque a pessoa está fazendo o que a sociedade precisa e não tem nada de errado com isso. Se ela não está violando o direito natural de ninguém, que é o caso da grande maioria dos empresários, essa pessoa não está fazendo nada de errado, ela só está fazendo o bem para a sociedade, mesmo que em praticamente todos os casos ela só está pensando em benefício próprio. Ela está contratando pessoas, ela está dando serviços, ela está oferecendo serviços, oferecendo contratos, oferecendo coisas que a sociedade quer e ela tende a crescer a respeito disso. Então, o problema não é a desigualdade social. A desigualdade social ela é natural e é impossível gerar uma sociedade com zero desigualdade social. Perdão. E mesmo que fosse possível gerar uma sociedade com zero desigualdade social, você teria que agir de modo coercitivo para fazer isso acontecer. Então, qualquer ação coercitiva é naturalmente ilegítima, então não seria justo que você extinguisse a desigualdade social por meio de um sistema de tributos, ou de instauração de um Estado, ou coisas nesse sentido. Então, essa é uma desculpa muito bem arquitetada pelo Estado para construir essa ideia de que ele é importante, essa ideia de que ele é bom, e essa ideia de que faz parte ter o Estado e que o Estado ajuda a população de bem, e tem muito desse apelo aos sentimentos, sabe a Claudinha que tem um filho autista e ela tem uma jornada muito exaustiva e o Estado ajuda ela a suprir essa desigualdade, a dar uma renda básica para ela. E aí vem essa ideia da renda básica universal também, que é uma grande baboseira. Mas eu não estou aqui para falar exatamente disso. Eu vou falar agora a respeito de pobreza, que é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é ter muitas pessoas pobres e o capitalismo resolve esse problema. O capitalismo ele aumenta o bem-estar geral da sociedade. Por que ele aumenta o bem-estar geral da sociedade? Porque as pessoas vão competindo, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de bens e serviços, e a tendência é que os sistemas de produção vão se melhorando e os bens vão sendo colocados nos lugares certos pelo mecanismo de preços. Então vai ter um cálculo econômico, que é uma coisa que Mises falou muito bem no seu livro Ação Humana. E esse cálculo econômico é
onde deve ir cada coisa. O Estado não consegue definir exatamente para onde deve ir cada coisa, para onde deve ir determinado investimento. Não, nós temos que abrir 2 UPAs. Ou não, nós temos que abrir uma universidade. Quantos tribunais temos que ter aqui nessa cidade? Temos que ter 2 tribunais? 1 tribunal? 5 tribunais? O Estado não sabe. O Estado não consegue calcular isso, porque ele não tem um mecanismo de preços para ajudar ele. Então, o mecanismo de preços, ele equilibra a oferta e demanda para fazer com que o que seja produzido seja consumido e o mais próximo disso quanto possível. Então a produção fica em um grau ótimo, no sentido de não poderia ser produzido de uma forma melhor naquelas condições do que é produzido no mercado por conta do mecanismo de preços. Então o empresário sabe o que ele deve produzir por conta do mecanismo de preços e o consumidor sabe de quem ele deve consumir por conta do mecanismo de preços. Então, os dois ficam se incentivando para um produzir e o outro consumir. E aí, quando um não quer consumir, o outro não produz. Quando o outro não quer produzir, o outro não consome. E aí, eles vão fazendo essa mistura muito doida. E isso faz o mercado se autorregular e faz com que a riqueza geral aumente com o tempo. Porque as formas de produção, o jeito de fazer as coisas funcionarem vai melhorando, porque vai tendo esse incentivo com base na livre concorrência, e aí só as melhores empresas vão ficando, e aí vão chegando empresas melhores e vão ficando, e vai subindo sempre o nível de competitividade, e sempre os preços vão diminuindo, os produtos vão ficando melhores, a população vai tendo salários melhores, e tudo isso vai sendo melhorado com o tempo. E isso faz com que a pobreza seja erradicada com o passar do tempo. E o capitalismo resolve muito bem esse problema. Ele resolve muito bem por conta dessas questões de aquisição de recursos e onde cada recurso vai ser alocado. O Estado não consegue fazer isso. E é por isso que quanto maior o Estado numa sociedade, quanto mais Estado tem numa sociedade, mais vai ocorrer pobreza. Não necessariamente mais vai ocorrer desigualdade social, mas também vai acontecer desigualdade social por conta do próprio mecanismo do Estado. Porque o Estado não consegue agir de maneira imparcial, agir de maneira justa e agir de maneira que beneficie a todos. É impossível para o Estado agir de uma forma melhor do que o mercado agiria em determinada situação, porque o mercado é descentralizado e ele se autorregula. O Estado não. O Estado é opiniões de meia dúzia de pessoas que decidem exatamente onde eles vão gastar o dinheiro que eles roubaram de outra pessoa ou roubaram de uma população. Então é bastante diferente uma coisa da outra. Mas enfim, o capitalismo resolve muito bem esse lance da pobreza. As pessoas nunca foram tão ricas quanto são desde a Revolução Industrial e desde que o capitalismo começou a ser o sistema vigente de produção e de alocação de recursos. E a sociedade tende a ir crescendo nessa questão de erradicar a pobreza, porque as pessoas vão ter o que comer, as pessoas vão ter o que vestir, porque elas vão estar produzindo muito. E produzindo muito vai aumentar a riqueza de todo mundo, porque vai ter mais bens sendo produzidos a um menor preço, vai ficar tudo mais acessível. Então, em resumo, o capitalismo acaba com a pobreza ao longo do tempo. E esse é o verdadeiro problema, a pobreza, não é a desigualdade social. A desigualdade social ela é justa, sim, em um livre mercado. Quando a desigualdade social, por exemplo, é gerada por uma ação estatal, que todas as ações estatais geram desigualdade, por exemplo, o Estado agora criou uma lei que se você tem um filho autista, você ganha esse benefício. Aí todas as pessoas estão pagando impostos, estão sendo prejudicadas para que essas pessoas específicas ganhem esse dinheiro. Ou, você tem um filho, agora você ganha dinheiro por isso. Você está estudando, você ganha dinheiro por isso. Vou pagar seu curso na faculdade, ou coisas assim. Bolsas, auxílios, obras públicas, construções, todas as ações estatais, medidas anticíclicas em geral, toda e qualquer ação estatal vai distorcer o mecanismo de mercado e vai fazer a produção ser menos ótima. Ela vai ser um grau subótimo de produção, porque não vai ser a melhor produção que poderia ter tido naquele momento, naquelas circunstâncias. E não vai ser produzida exatamente o que as pessoas querem, porque o Estado não define exatamente baseado na demanda, porque as pessoas que estão fazendo parte do Estado não escolhem estar lá no sentido de pagar impostos e financiar o Estado, porque eles são obrigados a isso, não chamaria imposto e não seria Estado. Então,
o Estado destrói a economia, destrói a sociedade. E além disso, ele também gera desigualdade. Não é como se só o capitalismo gerasse desigualdade. O Estado também gera desigualdade. Quando ele contrata funcionário público, bota juiz para ganhar R$ 1 milhão por mês e coisas nesse sentido. Enfim, acho que é isso. Acho que para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pode me xingar nos comentários, eu não ligo de verdade. Se você me odeia, se inscreve. Se você me ama, se inscreve. Se você gosta do meu canal, se inscreve. Se você não gosta, se inscreve, porque você vai amar me odiar e eu vou estar sempre aqui falando coisas que você não gosta, mas que você precisa ouvir. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.